Boa noite a todos, caríssimos irmãos. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço a nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus que ilumine essa leitura e que essa leitura seja tão boa para mim quanto para qualquer pessoa que a ouvi-la. Hoje eu vou ler para vocês Marcos capítulo 5, o endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo de barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Essas pessoas, meus irmãos, que são possuídas por demônios ousados e muito bravos, qualquer um de nós pode ser, eu ou você que está ouvindo essa leitura. Esses demônios, eles têm uma força absurda e eles são capazes de qualquer coisa no corpo de um de nós. E depois quem vai pagar a conta somos nós, né? Porque o espírito imundo, ele não está sendo visto. Quem está sendo visto é a pessoa, é o ser humano que está possuído por esse espírito imundo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Eu traduziria hoje esses ferimentos que ele fazia no corpo da pessoa com pedras, dos jovens, das pessoas que têm síndromes mentais, problemas que se cortam o próprio corpo. Essas pessoas que têm problemas mentais que precisam ser respeitados e tratados por médicos psiquiatras para que possam ajudá-los, além dos nossos pastores e obreiros, as igrejas de modo geral, todas as igrejas cristãs que tenham condições de expulsar esses espíritos imundos. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião quer dizer que pode ser de 2 a 2.000 espíritos imundos sobre uma só pessoa, agindo sobre a vida de uma só pessoa. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andando ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar,
eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E é óbvio, né, gente, que aqueles que apacentavam aqueles porcos ficaram indignados com Jesus. Por quê? Porque Jesus mandou que os espíritos fossem para aqueles porcos. Os porcos desceram de despenhadeiro e se mataram, né, e morreram afogados. Conclusão: quem criava aqueles porcos ficou em prejuízo financeiro, né? Então, eles não gostaram nada do que Jesus fez. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando eles viram, né, que o endemoniado ficou livre daqueles demônios, os porcos se afogaram e o endemoniado estava pertinho de Jesus, sentado e com o seu perfeito juízo, eles ficaram assustados. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, ou seja, começaram a pedir a Jesus que fosse embora, porque Jesus ali era uma ameaça para aquela região que estava criando porcos, onde a Bíblia critica o consumo da carne de porco, por ser um animal não muito saudável, por ser um animal imundo. E entrando ele no barco, Jesus entrou no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olha como o ser humano é... Muitos são egoístas, né? É melhor deixar o cara endemoniado, cheio de demônios, do que livre daqueles demônios e eles terem prejuízos porque eles estavam vendendo porcos. Então vamos lá, gente. Aqui no capítulo 5, do 1 ao 20, Jesus procurava ajudar os gentios, mesmo em situações aparentemente sem esperança. No capítulo 5, especificamente no versículo 2, a cura em casos de possessões demoníacos ilustra a vitória do sobrenatural sobre forças malignas de poder incomum. Demônios são seres espirituais perversos que têm personalidade e inteligência e podem procurar se expressar através de outra criatura viva. Porém, dispõe de uma força sobrenatural e estão cientes do destino de Deus para eles. Aparentemente, são anjos caídos que participaram da rebelião de Satanás, por isso chamados espíritos imundos. O termo com espírito imundo é citado em outras descrições no Novo Testamento, incluindo outras formas como possesso de demônios e atormentado por espírito imundo. Não há evidências nas Escrituras de que crentes podem ser possuídos pelo demônio. A responsabilidade dos cristãos não é procurar por esses seres, mas estar cientes da existência
e possível influência deles e da autoridade de Jesus Cristo para fazer oposição a eles. Satanás e seus demônios agem por meio de tentação da oposição direta à obra de Deus e de variados níveis de influência, opressão e possessão. Os demônios podem causar males físicos, bem como distúrbios emocionais. Além disso, eles trabalham no âmbito da mente, levando pessoas a acreditar em mentiras, a abraçar a sabedoria mundana e a aceitar erros doutrinários como verdades. Quando Jesus encontrava um endemoniado, não se envolvia em diálogos prolongados com os demônios, mas frequentemente os proibia até de falarem. Então, até Jesus tinha uma postura bem diferente com esses demônios, porque Jesus sabia do mal extremo que esses demônios podem fazer a qualquer pessoa, inclusive a mim, que sou conhecedora da palavra de Deus, que nasci num lar cristão, e você que está ouvindo as palavras de Jesus. Baseado na sua autoria divina, ele ordena que os demônios saíssem do indivíduo que haviam possuído. O vazio que é deixado na vida de uma pessoa depois de ser libertada de uma possessão demoníaca precisa ser preenchido. A única defesa permanente contra ela é a experiência do novo nascimento, que inclui a permanente habitação do Espírito Santo. Ou seja, quando esses espíritos imundos saem, eles deixam a pessoa meio leve, meio vazia. E essa leveza, esse vazio, tem que ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Isso pressupõe a renúncia de práticas pecaminosas e a eliminação de tudo que possa sugerir influência demoníaca. O crente estará, assim, apto a caminhar na plenitude do Espírito, a se dedicar constantemente à oração e ao estudo da Bíblia, a vivenciar curas em outras áreas, tanto de natureza emocional quanto espiritual, e a envolver-se em relacionamentos saudáveis e agradáveis a Deus. Olha, meus irmãos, essa leitura foi de extremamente importância para mim, porque eu fui vítima de um espírito demoníaco e que foi retirado por pastores e obreiros, pessoas sérias que trabalham para Deus e que têm o Espírito Santo sobre eles. E por isso eu vim estudar um pouco sobre os espíritos demoníacos para passar para vocês. Eu espero que essa leitura tenha sido maravilhosa para mim, para você que está ouvindo, que sirva para você, para toda a sua família, para que vocês não sejam vítimas desses espíritos imundos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que o amor do Divino Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.